Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Ferreira de Campos, co-idealizador da Sucesso Holdings. E hoje é um dia especial. Estamos estreando o nosso podcast, que é o Holding Cast. O podcast no qual nós vamos falar tudo de holding. Esse instituto que é muito procurado hoje em dia e, ao mesmo tempo, um instituto que a gente não precisa dizer que é jurídico, porque ele não é, ele é multidisciplinar. E hoje a gente vai começar, então, falando alguns detalhes importantes sobre essa grande evolução aí patrimonial, de gestão patrimonial. Está comigo hoje o Rodrigo Wozniak, que é o nosso diretor executivo de holdings. Primeiramente, eu vou comentar um pouco sobre o que nós pensamos aqui em relação ao projeto da Sucesso Holdings. Eu sou o Vitor Ferreira de Campos, advogado, formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em Direito Previdenciário pela UEL também, pós-graduado em Execução Civil pela AVA Educação e Faculdade de Faciência, ou seja, acompanhando muitas vezes a batalha, a militância de muitos advogados e credores e também de devedores em relação a créditos. E a gente, quando pensa em holding, a gente tem que pensar isso também. E pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessões pelo IBDFAM, que é o maior Instituto de Direito das Famílias e Sucessões do Brasil, junto com a Tríade de Estudos Jurídicos. E também, dentro da Sucesso Holdings, coordeno, também atuo na direção direta dessa área de família e sucessões. Quando a gente fala planejamento patrimonial, nós temos que pensar todas as esferas. E a questão, muitas vezes, que envolve o direito das famílias e sucessões na holding é propriamente dito os efeitos jurídicos quando a gente pensa a holding, que nós vamos conversar com o Rodrigo. E esse projeto, ele advém das dores que os nossos clientes, durante a carreira jurídica, nos mostraram, das batalhas jurídicas, dos processos parados. E o mais bacana, que é importante destacar para vocês, é o seguinte, que a holding não é uma atividade de advogado. Não é uma atividade que precisa ter a presença de um advogado. O que nos é favorável para a vivência que nós temos como profissionais é que essa formação nos auxilia muito. Mas a holding precisa muito de um bom contador, de economista, de psicólogo, de administradores e muitos que têm até competências diversas para se falar até mesmo em governança corporativa. Então, vendo essas dores, nós trouxemos esse projeto inovador, porque muito se tem vendido, inclusive pessoas têm falado, pessoas que não têm preparo falando de holding, vendendo holding com promessas falsas para as pessoas. Então a gente está trazendo informação. Nosso compromisso com você hoje que está nos assistindo é a informação correta. E agora eu vou passar então a palavra para o Rodrigo. Vou pedir para ele se apresentar, o nosso diretor executivo de holdings. A gente fala sempre brincando que somar o tempo de advocacia nosso dá mais de 30 anos, conjuntamente. Mas cada um ali tem pelo menos, o Rodrigo, seus 17 anos de advocacia, os meus 15 anos de advocacia. E como a gente fala, a gente está cansado de ficar nessa esfera do litígio, a gente tem que pensar a prevenção. E esse despertar do Sucesso Holdings é preventivo. Então, Rodrigo, vamos direto ao ponto. Se apresente e a pergunta é, o que é uma holding? Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. E indo direto ao ponto, primeiramente me apresentando, como o Vitor já adiantou, sou advogado há 16 anos, indo para 17 anos agora, na área de direito empresarial, direito do trabalho, direito do consumidor, direito em relação a planos de saúde, consumidor e, ultimamente, nos últimos bons anos, um foco em direito patrimonial, planejamento patrimonial, regularização de imóveis. E quanto mais a gente estuda essa parte do planejamento patrimonial e sucessório, mais a gente vê que o cliente ele sai melhor do escritório do que ele entrou. Num processo de inventário, até numa ação trabalhista, o cliente ele acaba saindo com uma situação jurídica inferior à que ele entrou. Porque se o empregador dele tivesse cumprido a legislação trabalhista, ele receberia 100% do valor. E quando ele precisa contratar um advogado, ele vai deixar uma parte para o advogado, de 20% a 30%, pelo menos, em honorários. Então, ele vai perder
uma parte do benefício que ele teria direito se o empregador tivesse cumprido. Então ele acaba saindo de alguma forma numa situação jurídica inferior à que ele entrou. Melhor do que se ele deixar parado, porque ele perderia 100%, mas ele não vai ter 100% do patrimônio que ele teria direito. Num processo de inventário, o cliente ele sai numa situação pior. Ele vai acabar tendo que pagar altos impostos, custas. Se for um processo litigioso, vai se estender por anos, às vezes décadas, com brigas de famílias que acaba às vezes destruindo o núcleo familiar. A gente sabe, inclusive na cidade de Londrina, e isso não é segredo para ninguém que acompanha a mídia, famílias que brigam e não se falam e viram inimigos por conta de um inventário. Então, aquilo que os pais trabalharam para construir acaba gerando um conflito entre os filhos que não sabem administrar as emoções, acabam, às vezes, não gerindo o patrimônio e acabam pequenas rusgas virando uma bola de neve que acaba gerando a falência da entidade familiar. Então, o serviço de holding, antes de ser só um serviço patrimonial, é um ato de amor dos pais para com os filhos, inclusive visando evitar brigas, evitar litígios. E o serviço de holding, diferentemente do que acontece num testamento, já adiantando um pouquinho, a gente consegue de fato evitar que a vontade do instituidor seja descumprida. É comum a gente ver pessoas questionando a validade de testamentos. Isso acaba sendo um desrespeito à vontade do instituidor, do testador. Então, o que seria uma holding? Né? Primeiro, complementando a parte da experiência, também tenho pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, em Execução sou professor convidado na UEL há cerca de 12 anos, mais ou menos. Venho a todo esse tempo compartilhando um pouquinho da prática jurídica para a gente poder auxiliar os formandos para prestar um bom serviço para a nossa sociedade. Mas o que seria uma holding? Indo direto no ponto prático, uma holding é uma forma de planejamento patrimonial e sucessório. A holding ela não é somente um planejamento sucessório, mas também uma ferramenta para proteção e blindagem patrimonial. É uma ferramenta de redução de riscos. A gente sabe que no Brasil a gente está uma canetada de ter a personalidade jurídica desconsiderada e o judiciário invadir o patrimônio dos sócios, seja numa ação trabalhista, numa ação de direito ambiental, seja numa ação tributária. E a gente sabe pela experiência que até as atividades tidas por mais simples, elas possuem risco. A pandemia veio aí para mostrar isso daí. Quantas empresas, a princípio duradouras, com negócios sem risco aparente, quebraram durante a pandemia porque simplesmente se fechou tudo. Então hoje o mundo é muito dinâmico e a holding ela serve não só como uma eficiente ferramenta de planejamento sucessório, mas também como uma ferramenta de proteção patrimonial. Em alguns países, a proteção do empresário é maior. Aqui no Brasil, não. No Brasil, o que acontece? Se a pessoa trabalhou a vida inteira, juntou dinheiro, guardou esse dinheiro e depois ela resolve abrir uma empresa e essa empresa dá errado, o patrimônio que a pessoa gastou a vida inteira acumulando vai responder por isso daí. Não tem uma separação patrimonial eficiente. Isso acaba sendo um desestímulo para o empresário e acaba atraindo muitos riscos para a atividade empresária. Então, a implementação de uma holding, antes de ser ilegal, de ser golpe, é uma ferramenta de segregação patrimonial, para a pessoa separar uma parte do patrimônio para buscar, investir e gerar riquezas, mas se por qualquer razão isto não der certo, não pôr todo o patrimônio em risco. É aquela história de não botar todos os ovos na mesma cesta. Então, com a holding a gente consegue segregar os riscos e preservar uma boa parte do patrimônio das famílias e dos trabalhadores. A gente consegue manter o mínimo para a dignidade da pessoa. Então, é uma ferramenta muito interessante. E, Rodrigo, voltando então a algumas perguntas importantes, sem entrar na parte teórica, né, porque o que a gente trabalha é muito teórico, mas na parte prática, quais são, assim, podemos dizer, alguns tipos de holding? Perfeito. A gente teria basicamente na parte prática uma holding empresarial, uma holding familiar e uma holding mista, onde
se mistura a atividade empresarial com a proteção do núcleo familiar, dos bens da família. Não é muito interessante misturar a atividade empresarial com a atividade familiar, porque a atividade empresarial, ela por si só possui riscos. Justamente por existir esses riscos que se justifica haver o lucro. O lucro não é só uma recompensa pelo trabalho, mas também uma remuneração pela aposta do capital numa atividade que pode ou não dar certo. Hoje em dia tem até algumas empresas de venture capital que investem em startups, funcionam como um investidor anjo ou fazem aportes, apostam em pessoas e aplicam esse dinheiro para ter um retorno, mas com um risco de perder tudo. Então, toda atividade empresária, por sua própria natureza, ela possui riscos. Por isso que a gente entende que não é interessante a gente colocar naquilo que a família quer guardar, quer preservar como o legado da família, na mesma cesta da atividade empresarial. Porque a gente pode comprometer colocando todos os ovos na mesma cesta. Se der errado na empresa, pode atingir o patrimônio da família. Então, a gente entende que é muito interessante, principalmente a depender do volume do patrimonial, do volume de negócios, fazer a segregação dos riscos, montando uma holding patrimonial para cuidar da sucessão e dispor sobre, muitas vezes, quem vai ficar com qual bem. A gente pode até, em alguns casos, pré-determinar quem vai ter determinada função em relação a cada situação familiar. Os arranjos patrimoniais e os acordos são ilimitados, porque paralelo ao sistema de holding, a gente trabalha com acordo de sócios. O que é esse acordo de sócios? Vai ser um contratão entre os instituidores da holding e os beneficiários, via de regra entre os pais e os filhos, onde a gente vai conseguir trazer, inclusive, genro, nora e todas as pessoas que fizerem sentido para dentro desse acordo, buscando dar a máxima segurança jurídica. A diferença entre o Silvio Santos e o Gugu. O Silvio Santos trabalhou com a holding e teve uma sucessão tranquila. Não se vê falar em disputas entre os herdeiros do Silvio Santos. Ao contrário do caso do Gugu, que foram anos de batalha judicial, com um gasto incrível de honorários, uma perda patrimonial grande. Por quê? Porque não se adotou um planejamento patrimonial eficiente através de holding. No caso, o Grupo Silvio Santos é um conglomerado de empresas que nada mais é do que uma grande holding com uma organização societária complexa, mas bem eficiente. Então, a holding é um sistema de proteção patrimonial, seja da empresa, seja da família ou até mesmo de uma forma mista, muito embora não seja recomendado botar todos os ovos na mesma cesta. Muito bacana, Rodrigo, porque a questão do Grupo Silvio Santos, por exemplo, nós estamos falando hoje de 34, 37 empresas e uma questão técnica bem planejada, uma vez que quando houve inclusive uma decisão familiar dele de ainda deixar na pessoa física um valor em torno de R$1 bilhão e o restante está tudo no Grupo Silvio Santos, com esse conglomerado, esse Grupo Silvio Santos. Mais offshore. Mais ainda offshore, que aí é um tema que inclusive nós vamos falar num dos próximos episódios. E aí então, quais são os maiores benefícios da holding familiar? Que dentro do nosso episódio focado nesta questão da holding familiar. Vamos ter, pessoal, inclusive, episódio falando da holding empresarial, tá? Então, aguardem que nós vamos falar só da holding empresarial. Como hoje o foco é a holding familiar, explica pra gente, Rodrigo, quais são os maiores benefícios, então, da holding familiar? Perfeito. O primeiro e maior benefício, sem sombra de dúvidas, é evitar o inventário. Existem formas de estruturação patrimonial que algumas pessoas chamam de holding e, tecnicamente, na parte acadêmica, até é uma holding, porque a holding é um conceito muito amplo que comporta várias definições. Só que é uma holding ineficiente, porque não evita o inventário. Então, não adianta eu fazer um sistema de planejamento patrimonial, mas no frigir dos ovos eu ter que passar pelo inventário, eu ter o Estado invadindo a minha esfera patrimonial para fazer uma avaliação de cotas da minha empresa, impugnar quanto que essa empresa vale e ter que recolher um imposto muitas vezes altíssimo.
E falando em imposto, hoje a gente tem 4% da alíquota de ITCMD. O que é o ITCMD? Aqui no Paraná. Isso. No Paraná, São Paulo, em alguns estados, a gente tem 4%. Outros estados, até antes da reforma tributária, a gente já tinha uma alíquota escalonada. Por exemplo, o Rio de Janeiro já era de 2% a 8%. O estado do Amazonas era 2%. Alguns estados com uma alíquota de 5%. Porque esse era um tributo de competência dos estados para regular a alíquota. A reforma tributária ela manteve essa competência dos estados para dispor sobre a legislação interna, contudo trouxe a obrigatoriedade de ter uma alíquota progressiva. Então a alíquota ela vai de 2% a 8%. Já existe um movimento no Senado para aumentar esse imposto para 16%. Já existe um movimento entre os governadores querendo aumentar esse imposto para 21% e ainda existe uma resolução antiga do Senado querendo aumentar em mais de 30%. Ou seja, a gente poderia chegar ao todo num total de cerca de 50% de imposto a incidir sobre a herança ou sobre a doação. Precisa de regulamentação do Estado, cada Estado tem essa competência para dispor como vai funcionar, só que o Poder Executivo ele já tem até a desculpa de que isso é possível, é viável, visto que nos países de primeiro mundo, o ITCMD deles, o imposto que incide sobre a herança, é via de regra entre 40% e 60%. Então, a gente tem já exemplos no estrangeiro em que o imposto é muito alto. E isso é uma política de Estado, porque lá é uma política de Estado, aqui pode até se revestir de uma sede arrecadatória. Por que lá é uma política de Estado? Existe o entendimento de que o dinheiro na pessoa física ele fica parado, a pessoa guarda no banco, guarda debaixo do colchão. E o dinheiro na pessoa jurídica, a pessoa investe, circula, gera riqueza para o país. Então, eles acabam... E nos Estados Unidos é bem complexo, cada estado tem sua autonomia, mas eles acabam induzindo, empurrando de uma forma tributária que a pessoa organize o seu patrimônio de uma forma a gerar riquezas. Por isso que eles cobram um imposto tão grande. Agora aqui no Brasil, voltando para cá, hoje que a alíquota é de 4% do ITCMD, ela já causa um estrago grande, porque esse 4% é sobre o valor de mercado. Então, às vezes, a pessoa acha que vai incidir sobre o valor venal do carnê de IPTU, ou que vai incidir sobre o valor histórico do imposto de renda, mas não, é sobre o valor de mercado do bem. Então, às vezes, tem um bem que a pessoa comprou há muito tempo, consta lá no imposto de renda 80 mil, 100 mil, só que hoje vale 1 milhão, vale 2 milhões. Então, os 4% vão incidir sobre esse valor de mercado. Então, é uma diferença muito grande. E o inventário, além do ITCMD, ele possui outras custas. Recentemente teve a reforma do Código de Normas do Estado do Paraná e o inventário extrajudicial ficou muito mais caro do que era anteriormente. E o inventário judicial tem as custas judiciais, tem os honorários advocatícios, que oscilam aí entre 5% a 15%, podendo chegar até num patamar superior, principalmente se envolver litígio. E quais são os outros males que o inventário traz? O inventário também, muitas vezes, ele obriga os herdeiros a vender um bem para custear o inventário. E esse bem que eles vão vender é um bem que está enrolado, não está com o status jurídico limpinho, não está 100% legalizado. É das pessoas, é dos herdeiros, mas enquanto não houver a formalização por meio de sentença, por meio da expedição do formal de partilha ou por meio de uma cessão de direitos hereditários, a pessoa está comprando um negócio enrolado, passível de ser impugnado por credores. Então, o que o investidor acaba fazendo? Acaba pagando menos do que o bem vale. Então, comumente se paga ali de 20% a 40% a menos do que o bem vale. Então, é mais um prejuízo que o inventário traz, fora a morosidade. Se um dos herdeiros não concordar, aí que entorna o caldo, né? E, Rodrigo, algo bacana para a gente pensar que holding é para multimilionário? Vamos quebrar alguns mitos. Holding também é para multimilionários e são as pessoas que mais utilizam. Um dos segredos para não pagar imposto é ser pobre. Isso já dizia um sábio investidor. Se o seu CPF é pobre, se você não tem receita tributável no seu CPF, ainda que você administre milhões ou bilhões,
não vai incidir imposto sobre essa operação. O imposto, para que a pessoa tenha que pagar, tem um negócio chamado fato gerador. Esse fato gerador ele é previsto em lei, como se fosse um tipo penal. Não existe crime sem um tipo penal. Matar alguém é uma tipologia criminal. Então existe uma previsão legal, matar alguém e a pena. E em relação ao tributo é a mesma coisa. Auferir renda de qualquer natureza é uma norma que vai prever a incidência do tributo. Então, se eu não auferir uma renda tributável, eu não vou ter que pagar o tributo. Então, o que os multimilionários costumam fazer? Criar um sistema, uma arquitetura jurídica em que não incidam impostos ou que eles consigam justificar despesas que eles utilizam em benefício próprio como custo de produção, como, por exemplo, com uma reorganização através do lucro real. Então, existem empresários que alugam uma casa onde eles vão morar, mas é o diretor da empresa que mora. Então, joga como custo dentro de um sistema com lucro real. Isso aí entra como despesa na tributação por lucro real, só se cobra o imposto após abatido as despesas das receitas. Então, em cima do lucro líquido, que vai ser o montante, a base de cálculo para a incidência do tributo. Então, com uma holding, a gente consegue, por exemplo, tirar o aluguel do CPF e jogar para dentro do CNPJ. Isso é muito interessante, porque no CPF pode chegar a 27,5%. Não é todo caso que compensa fazer isso, a gente analisa caso a caso. É leviano a gente falar, eu tenho um aluguel no nome, então já compensa fazer holding. Não, às vezes não. Às vezes o valor do aluguel e os rendimentos que essa pessoa tem estão dentro da faixa de isenção do imposto de renda. Ou as despesas dedutíveis que a pessoa tem, quando a gente entra lá no simulador do imposto de renda e faz a simulação desse quadro da pessoa, a gente consegue ver na prática qual vai ser o benefício. Mas muitas vezes pessoas que possuem vários imóveis, elas conseguem uma economia tributária na ordem de 10, 15, 20, 50 mil reais por mês, só com a realocação de quem está recebendo o aluguel, se é o CPF ou se é a empresa. E recebendo pela empresa hoje, a gente consegue a isenção desse rendimento através da divisão de lucros. Então a empresa recebe o aluguel, tributa dentro da empresa com uma alíquota bem menor, ao invés de pagar ali até 27,5%, se paga ali em média 11% a 12% de imposto, ou seja, menos da metade da alíquota da pessoa física, e após essa tributação, o que sobrou dentro da empresa, abatidas as despesas operacionais, vai ser lucro. E esse lucro ele pode ser dividido entre os sócios, que nada mais são que os donos dos imóveis, que passaram a receber por dentro da empresa. Ou seja, é uma grande economia tributária, gera uma diferença absurda. Muito interessante, Rodrigo, porque você comentou agora há pouco sobre a questão do inventário, pessoal. E na nossa experiência dos anos de batalha jurídica, muitas vezes as pessoas não sabem os efeitos e as razões pelas quais um inventário que poderia se resolver de forma amigável, porém com muitas despesas que o Rodrigo comentou, fica paralisado por disputas, por questões que são muitas vezes das emoções. E aí a holding, ela serve, inclusive, Rodrigo comentou, ela serve também como parâmetro de resolução prévia de conflitos. Nós vemos muitas vezes que o inventário, por uma questão, por exemplo, a gente chama no direito das famílias de família recomposta. Ou seja, o empresário divorciado, ele se casa novamente, ou ele convive em união estável, ele nem sabe que ele está em união estável, mas ele já está convivendo como num novo relacionamento com mesmos efeitos do casamento, exatamente o mesmo regime do casamento, que é a comunhão parcial de bens, porque muitas vezes as pessoas não delimitam o regime de casamento, né? Então convivem, e aí adquire patrimônio, aumenta o valor da empresa, das cotas são valorizadas as cotas da empresa, e aí acontece o falecimento no meio do caminho, e aquela questão vira uma batalha jurídica, e o tempo médio do inventário, pessoal, assim, quando não tem muito o que discutir no litígio, a gente está trabalhando com a ideia de 5 anos. Há inventários que estão paralisados 10, 20 anos.
Se tiver imóveis em mais de um estado, precisar de avaliação, é mais um fator que complica. E aí, o que a gente precisa entender também, objetivamente, isso eu vou passar para o Rodrigo explicar para vocês, porque é o que a gente lida no dia a dia, quando a gente está vendo a holding. Vamos comparar, assim, claro que não é leviano da nossa parte fazer uma simulação aqui para vocês. Mas, Rodrigo, só para título de exemplos, qual é em comparação com o inventário, o que a holding nos traz de economia? Vamos dizer assim, o pessoal entender um pouquinho na prática, mas claro, pessoal, é uma questão a título de exemplo. A gente nunca consegue fazer uma análise de cabeça, a gente tem toda uma análise muito ética e pormenorizada com a documentação e tudo para poder responder a pessoa interessada. Perfeito, vamos lá. Vamos fazer uma conta junto, pessoal. É fácil de fazer essa conta, ainda mais em situações de exemplo. Na prática, os valores não são redondos, né? Então fica mais difícil da gente fazer, mas no exemplo é perfeitamente possível a gente traçar aí um quadro comparativo. Quais são os maiores custos dentro de uma holding? São os custos com os honorários dos profissionais que vão elaborar essa holding. Esses são os maiores custos. Diferentemente do inventário em que os impostos e os honorários advocatícios são muito maiores em comparação do que os honorários para a elaboração de uma holding, porque eles incidem sobre o percentual do patrimônio. A gente não cobra dentro do nosso trabalho, e essa questão cada empresa, cada profissional pode fazer da forma como quiser, mas a gente entende que não é razoável a gente cobrar pela elaboração da holding sobre um percentual do patrimônio do cliente. Por quê? Primeiro porque o cliente que construiu este patrimônio, a gente não auxiliou na construção, nós não somos sócios do cliente, a gente não estava lá junto com ele para batalhar, junto com ela para aguentar às vezes todas as intempéries e todas as superações que foram necessárias. Então a gente cobra baseado na precificação do nosso custo. O custo da nossa estrutura, custo da nossa equipe, custo dos advogados, dos profissionais envolvidos, sejam contadores, como o Vitor falou, muitas vezes é uma abordagem multidisciplinar. Então, partindo disso, a gente vai fazer uma pequena demonstração, um pequeno exemplo. Vamos supor que uma família que tem apenas um filho, ela adquiriu um imóvel na planta há uns 10 anos atrás pelo valor de R$500 mil. E esse imóvel se valorizou e hoje ele vale R$2 milhões. Fora a questão do mobiliário, vale no mínimo R$2 milhões. E essa família, esse casal, são casados ali pelo regime da comunhão universal de bens. E para facilitar o exemplo, vamos supor que os dois falecem ao mesmo tempo, cai um avião dos dois, então tem ali a presunção da comoriência, os dois morreram ao mesmo tempo, e só um filho para ficar fácil o exemplo também. Então esse filho é o único herdeiro de um apartamento de 2 milhões, nesse exemplo é o único bem que a família tem, esse apartamento de 2 milhões, e mais ali cerca de R$50 mil no banco e um carro lá de 80 mil. Vamos supor que esse seja a composição patrimonial. Então o grosso que a família tem é o apartamento. No momento da morte, esses 50 mil, esse carro e esse apartamento, eles ficam congelados. O filho ele não pode pegar esse dinheiro e utilizar para custear o inventário. Ele não pode vender esse carro para custear o inventário. Ele não pode dispor do apartamento. A lei determina que ele custeie com recursos próprios ou que ele peça uma autorização judicial para vender. Só que o que acontece? Esse herdeiro ele não tem condições. Ele está começando a trabalhar, por exemplo, ou ele ainda está estudando, está na faculdade, não possui renda própria. O que vai acontecer? Ele vai ter que passar pelo inventário para regularizar isso daí. O inventário em cima de um imóvel que vale 2 milhões, se a gente cobrar 5% de honorários, a gente está falando em R$100 mil apenas de honorários, para ficar bem barato. Se a gente falar aí de TCMD a 4%, a gente vai estar falando aí de R$80 mil sobre os 2 milhões. Só aí a gente já tem 180 mil. Só que o que acontece? A pessoa não tem esse dinheiro, ela não tem esse capital para custear. Ela vai ter que vender este imóvel
para um investidor. O investidor ele vai pagar de 20% a 40% a menos do que vale. Então vamos colocar que ele pagou 30% a menos. Sobre imóvel de 2 milhões, vai pagar 600 mil a menos. Então vai estar saindo por 1 milhão e 400. O prejuízo acumulado até agora são 600 mil mais 180. A gente já está falando de 780 mil. Só que ainda pode piorar mais. As custas? Além das custas, ainda existe a possibilidade de pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Porque esse imóvel ele entrou no patrimônio dos pais que geraram, os autores da herança, por 500 mil. E hoje ele foi vendido por 1 milhão e 400 mil. Então a gente tem uma diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda de 900 mil. Incidiria ali, em tese, um imposto de 15% sobre esse valor. Então a gente estaria falando ali de mais 90 com 35 de 125 mil. Então 780 com 125, a gente está falando de 880, 905 mil reais de custos com este inventário. Uma holding com um imóvel só, com um herdeiro, nesse sistema, ela seria muito mais barata. Hoje existem soluções a partir de 15 mil reais. Então, a gente sabe que os custos médios de uma holding variam, isso aí é cada caso para avaliar, mas a gente está falando aí, a depender do patrimônio, da estrutura, da família, de situações que vão lá entre 15 e 200 mil reais, em média de honorários. Mas para chegar nesse valor de 200 tem que ser uma situação bem complexa. No dia a dia, o que a gente vê os profissionais atuando são um valor médio em torno de 70 mil, 80 mil reais. Então, a gente comparando, se a gente arredondar para 90 mil reais, para ficar fácil com o exemplo, a gente está falando em 10% do valor que o inventário custaria, de 90 mil para 900. Isso com todos os custos inclusos, inclusive custos com registro de imóveis, com a abertura de empresas. Então, é uma economia abissal. A gente está falando nesse exemplo de uma economia, uma razão de 10 vezes. Então, se a pessoa não tem como custear o inventário, a holding ela acaba sendo uma solução imprescindível, sob pena da pessoa acabar sendo até rebaixada de classe social. Porque essa pessoa, por exemplo, o que ela vai fazer com o que sobrou do valor? Ela fez um inventário, mas teve lá um custo de 900 mil. O que sobrou no bolso desse herdeiro? 500 mil, que foi o que o pai pagou lá atrás. Então, 550, que tinha 50 na poupança mais um carro de 80, ele ficou com coisa de 600 mil. Se ele pegar tudo isso daí, que apartamento que ele compra no mesmo padrão da onde ele morava? Às vezes ele não compra nem no mesmo bairro e às vezes nem na mesma cidade. Então, ele acaba tendo que mudar toda a vida dele porque os pais não conheceram essa solução da holding, que acaba sendo um ato de amor, um ato de preservação do patrimônio. Acaba sendo uma instituição de um legado familiar. Então, a holding ela é uma solução eficiente e uma solução amorosa, um ato de amor dos pais para com os filhos. Isso é muito legal, essa reflexão que você considerou no início e também agora. Veja bem, a holding, então, ela é para quem, né, Rodrigo? Ela é para o filho? Ou ela é para o instituidor? Ou ela é para a família? Ela é para a preservação daquele legado? Pais, muitas vezes, alguns assim, cometem aquele equívoco de falar: depois que eu não estiver mais no mundo, eu criei meu filho para o mundo, mas investiu valores substanciais em educação, e sabemos hoje que ter uma faculdade não garante futuro para ninguém. Garante custos. Exatamente. Ter uma pós-graduação não garante nada. Ter 2 pós-graduações não garante nada. Ser mestre ou doutor e entrar no mercado de trabalho depois dos 30 anos, santo Deus, não garante nada. É pior ainda em comparação ao mercado de trabalho com aquele que começa a trabalhar com 18 anos hoje, trabalhando no mundo digital, que ganha bem. O mundo digital hoje já mostra que se você trabalha com questões relacionadas B2B ou questões mais relacionadas à questão do marketing digital, etc., você ganha muito mais dinheiro do que um mestre ou um doutor. Mas os pais da geração Baby Blues, por exemplo, que é a geração dos nossos pais, trabalharam muito, pagaram altos custos
de faculdade para os filhos, faculdade, escolas particulares. Às vezes viagens, intercâmbio. E esse filho, depois do falecimento desse pai, nós não estamos falando de um Matarazzo, por exemplo, que pelo menos o patrimônio foi até a terceira geração. Nós estamos falando de pessoas hoje da nossa geração, da nossa classe, né? Ou classe média, ou classe até que possa ser considerado rico. ABC. Hoje em dia, ABC, mas de pessoas que estão batalhando e lutando. E não estão conseguindo oferecer nada de futuro para os filhos. Estão oferecendo um futuro para o governo, né? Porque Exato. é o governo que vai morder uma parcela substancial. Então, respondendo a pergunta do Vitor, para quem precisa de uma holding? Quem precisa são muito mais os filhos do que os pais. E a não ser que os pais possuam a intenção de, por exemplo, ingressar numa atividade de risco, numa atividade politicamente exposta, que pode ter repercussões graves para o negócio, para a família, e já queira preservar o patrimônio da família como uma atitude de profilaxia para impedir que a atividade que vai exercer no futuro venha respingar no patrimônio passado. E, além disso, um outro ponto, como o Dr. Vitor bem colocou, são de famílias recompostas. Então, a pessoa, antes de iniciar um novo relacionamento, ela estrutura o patrimônio dela numa holding. Por quê? Esvaziando o CPF, e hoje no Brasil o salário ele não entra na divisão de bens, enquanto ele é salário, enquanto ele é rendimento, ele não entra nessa divisão. Então, o que a pessoa ganha, se ela investir isso aí dentro da holding, e essa holding a gente estrutura num sistema em que existe uma segregação patrimonial, ou seja, aquilo que a pessoa ganhou, aquilo que a pessoa vem acumulando, ela não integra o patrimônio da pessoa, ela não entra como um bem comum da pessoa. Então, isso é uma forma da gente proteger o patrimônio e impedir que um novo relacionamento, a pessoa venha tentar tirar proveito dos bens da pessoa e não do bem que seria o objetivo do relacionamento afetivo, né? Aquela história de sai o meu bem e entra meus bens. Então, uma holding ela preserva o patrimônio que a pessoa conquistou durante a vida antes de iniciar um segundo relacionamento ou ainda uma atividade que agregue risco ao patrimônio particular e até mesmo empresarial da pessoa, que hoje o foco é holding familiar, né? E, Rodrigo, então, eu sou empresário, tenho meus 70 anos e eu tenho uns 5 imóveis, mais a minha empresa, e eu quero fazer uma holding. Como que eu posso, então, conversar com você para entender melhor como seria essa estrutura? Perfeito. O serviço de holding é um serviço de alfaiataria. A gente não tem uma solução de prateleira, a gente não tem um produto pronto que a gente troca os nomes da pessoa e fala, tá aqui sua holding, né? Então, tudo passa primeiro para a gente entender o que a pessoa quer, quais são os medos que essa pessoa tem, o que essa pessoa quer evitar. Existem clientes que falam, meus filhos não se dão. Quando a gente vier a faltar, eles vão ficar se degladiando, vai piorar isso aqui, é capaz até de sair tragédia na família por conta dos desentendimentos que virão. Então eu quero criar uma estrutura que garanta e que permita que eles não vão ficar brigando, eu já quero resolver tudo em vida. Outras famílias, às vezes são famílias recompostas que já têm uma segunda ou terceira união, que um núcleo familiar não se dá com o segundo. Às vezes a mãe vem a falecer, o pai casa novamente, tem outros filhos e os meio-irmãos não se dão. Ou ainda tem um divórcio, casa de novo, e a ex-mulher não se dá com a esposa atual. Isso aí pode gerar conflito de uma querer influenciar os filhos para que eles fiquem brigando. Então a gente atende, tudo começa com um atendimento individualizado, que a gente chama de uma consulta, um estudo da viabilidade da holding, onde a gente vai verificar se no caso daquela pessoa, a holding seria de fato uma solução adequada ou não. E ainda se já está num momento que a gente consiga implementar essa holding ou se faz necessário a adoção de algumas atitudes prévias. Muitas vezes a pessoa ela tem o patrimônio, está administrando o patrimônio, mas recebeu isso aí de herança e o inventário não foi formalizado. Então a pessoa não consegue nem dispor desse patrimônio. Às vezes na prática ela acaba utilizando de forma que a lei considera como ilegal, porque ela não teria a titularidade para usar esse patrimônio.
Então a gente acaba também trabalhando nessas medidas prévias à implementação da holding, mas tudo começa com o agendamento de uma consulta, procurando a gente ou procurando o profissional de confiança, né? Mas modéstia à parte, a gente sabe do que a gente está falando, a gente não está se aventurando nesse mundo de holding como a gente vê, que hoje está na moda falar de holding. Então eu vou agregar esse serviço também aqui no meu escritório. Então às vezes a gente tem lá um contador que se aventura a fazer holding sem ter o devido preparo, a pessoa faz só contabilidade de empresas do Simples, aí resolve fazer holding, aí vai montar uma holding no Simples ainda para a pessoa. Se faz holding com modelo? De jeito nenhum. Ou ainda um escritório de advocacia, né? Tem lá de A a Z do direito, administrativo, criminal, previdenciário, trabalhista. Vou botar holding também, né? Aí como é que faz? A gente pega primeiro, depois a gente vê como é que faz. Existem aí pessoas, né, que até fazem essa propaganda. Você não precisa saber fazer, você precisa ter o cliente e aí com o cliente você se vira depois. Então eu fico pensando essa pessoa subindo no avião, né, e o piloto fala, não se preocupe, eu sei decolar, a aterrissagem a gente se vira depois. Como é que fica uma situação dessa? Então a gente é especialista em holding, em planejamento patrimonial e sucessório. Não é à toa que o nome da empresa é Sucesso Holdings. Então tudo começa com agendamento de um horário, com uma conversa para a gente entender qual é a dinâmica familiar e quais são os pontos que a gente precisa ter atenção especial para elaborar um sistema, um plano de estruturação adequado para proteção patrimonial, para blindagem do patrimônio. Algumas pessoas acham feio o termo blindagem, mas o carro blindado ele tem camadas de proteção. Uma blindagem patrimonial nada mais é do que a gente adicionar camadas de proteção entre um problema que pode vir a acontecer e o patrimônio da pessoa. Então não é à toa que as pessoas colocam porteiro eletrônico, cerca elétrica, vigia armado. Então por que o patrimônio a pessoa deixa desprotegido? Deixa uma canetada do juiz para ingressar ou ainda um acidente para comprometer tudo. A pessoa deixa tudo lá no CPF, pega lá o produtor rural, tudo no CPF. Aí ele faz o financiamento da atividade, dá errado a lavoura, o apartamento da cidade, o imóvel paga, ou recebe uma multa ambiental. Ou o plano safra não sai. Exatamente, o plano safra sai ou não sai, né? Então, a holding ela consegue de forma lícita segregar os riscos. A pessoa continua desenvolvendo a fazenda dele, nesse caso seria interessante uma atividade da fazenda dentro de uma holding empresarial e os outros bens dentro de uma holding familiar, segregando os riscos e desvinculando. Não está tudo do mesmo pote. Se der errado o sítio, o patrimônio da cidade continua preservado. Rodrigo, a última pergunta interessante, e é importante que a gente está aqui para discutir isso. Muitas pessoas falam que a holding é desonesta, é um ato de desonestidade. Alguns chamam de ato nulo. Não vamos entrar na esfera jurídica, tá, pessoal? Não é uma palestra para advogados, não mesmo. E nem para doutrinadores hoje. Então, não estamos falando aqui de livros de 1000 páginas, não. Estamos falando da prática, porque o que interessa é ver o dia a dia da pessoa que está precisando de auxílio. Então, com todo respeito aos doutrinadores. Também aqui, a gente utiliza muitas vezes, as pessoas falam, né, dentro do senso comum, que é um golpe. Ela é cara e ela é ilegal. São verdades essas questões ou são mitos? É muito importante que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes as pessoas perdem oportunidades por acreditarem em situações que são falsas. Perfeito. E eu respondo estas perguntas começando com uma pergunta. Por que as pessoas montam um CNPJ para explorar uma atividade comercial? Por exemplo, os advogados mesmo. A gente pode exercer a atividade da advocacia tanto por meio do CPF como por meio do CNPJ. Por que a grande maioria acaba criando um CNPJ e explora dentro da sociedade de advocacia? Porque a tributação é menor. O planejamento tributário ele não é ilegal, ele é necessário. O planejamento tributário
ele está da mesma forma que no direito tributário do que a legítima defesa está no direito criminal. Eu tenho o direito de me defender de uma injusta agressão do Estado. Então, de uma terceira pessoa na parte criminal. Se alguém vem me agredir, vem tentar me matar, eu tenho o direito de utilizar todos os recursos para afastar essa ameaça, ainda que acabe tirando a vida da outra pessoa que tentou tirar a minha. Eu não posso ir além, não posso exceder, mas eu tenho esse direito. E eu tenho todo o direito, inclusive o novo artigo 50 do Código Civil, que nem é mais tão novo, e o artigo 49 do Código Civil, que veio com a lei da liberdade econômica, lá no ano de 2019, ela alterou o Código Civil dizendo que a instituição de empresa é uma forma lícita de proteção patrimonial. Então, eu posso proteger o meu patrimônio criando uma empresa. Por que existe uma empresa chamada de limitada? Porque anteriormente a isso a responsabilidade era ilimitada. Então o Estado criou essa figura de uma empresa com uma responsabilidade limitada às cotas do capital social para estimular as pessoas que tinham muito dinheiro a investir. Porque a pessoa tinha muito dinheiro, ela falava, não vou arriscar, porque se eu botar o dinheiro aqui e der errado, todo o meu patrimônio vai responder. Então, o Estado estimulou as pessoas a utilizarem os recursos que elas tinham para fomentar a economia e gerar riquezas para toda a sociedade. Que a circulação de dinheiro ela é benéfica para toda a sociedade. Então, a holding ela não tem nada de ilícita. A gente trabalha 100% dentro da lei. O que muitas pessoas não sabem é utilizar esses mecanismos legais a seu favor. Qual que é a diferença de um cozinheiro medíocre para um grande chefe de cozinha? Todos eles, às vezes, têm acesso aos mesmos ingredientes. Você pode pegar essas provas culinárias e dar lá os mesmos ingredientes para os cozinheiros. Alguns vão fazer um prato horrível, que ninguém consegue comer, e outros vão fazer um prato delicioso, maravilhoso, digno de estrela Michelin. Então, qual que é a diferença entre uma estruturação patrimonial bem feita, que algumas pessoas tacam pedra falando, isso é ilícito. É ilícito até onde a ignorância da pessoa chega. A pessoa ela não sabe, ela não entende dos mecanismos legais que a gente pode utilizar. Tem pessoas que nem sabem que você pode utilizar a aplicação supletiva da lei de SAs em empresas limitadas, com autorização expressa do Código Civil. Então, a gente não precisa seguir sempre a mesma receita de bolo que as pessoas, as empresas fazem. Eu vou pegar todo o patrimônio, vou pôr dentro da empresa, faço a doação das cotas. Beleza, você vai pagar um caminhão de imposto. Existem ferramentas muito mais eficientes. Então, holding não é ilegal, não é ilícito, a gente trabalha 100% dentro da lei. Todos os nossos atos são registrados, a gente dá ciência para o Estado de tudo. Então, a holding ela é registrada na junta comercial, tudo que a gente faz é com ciência para o cartório de registro de imóveis, ciência para o município, então não tem nenhum golpe, não tem jeitinho, não tem simulação. Golpe é quando a pessoa às vezes quer fazer uma sucessão, coloca lá o filho de sócio dentro da empresa com 1%, e aí o filho vai comprando as cotas da empresa ao longo do tempo, ou simula uma compra e venda de cotas de um dinheiro que o filho nunca teve e que nunca circulou da conta do filho para a conta do pai. Isso é simulação. Isso inclusive não é holding. Isso não é holding, isso é uma fraude tentando evitar o inventário. Aí a fazenda tem todo o prazer do mundo em requerer a declaração da nulidade disso daí e tributar em cima, inclusive com multa, né? Então, aí fica o tal do barato que sai caro. Então, como na medicina, prevenir é melhor do que remediar. Não adianta eu, às vezes, fazer um tratamento de saúde caro, complexo, depois que eu estraguei a saúde. Ou arrumar o carro depois que eu bati. Às vezes, andar mais devagarzinho, com mais atenção, é mais interessante do que ter que pagar, às vezes, um conserto ou ainda ter que pegar um carro novo, que em alguns casos dá PT quando a pessoa não morre junto. Então, holding não tem nada de lícito, é uma ferramenta lícita, uma ferramenta utilizada por pessoas idôneas que simplesmente não querem que o Estado abocanhe uma grande parte desse patrimônio, inclusive com normas previstas pelo próprio Estado. Como é que pode ser ilegal se a gente utiliza mecanismos que o próprio Estado, através dos legisladores, criaram?
Então, a vontade popular manifestada pelas leis que foram criadas pelos representantes do povo instituíram os mecanismos que a gente utiliza no nosso trabalho. Então, não é ilícito, não é imoral. A pessoa que acha que é imoral pagar menos imposto, ela poderia até fazer uma doação espontânea para o governo, né? Pode entrar e fazer uma doação para o Estado, para o município, né? Então, isso é uma ferramenta 100% lícita e é o que todos fazem. As pessoas, quando vão comprar uma coisa, não procuram um desconto? Ou, às vezes, se no mercado está mais caro, não vão em outro? É exatamente este o mesmo trabalho. É um caminho diferente para se fazer a sucessão patrimonial. Ao invés de o CPF transmitir o patrimônio, a estruturação dentro de uma holding, ela vai evitar a ocorrência do inventário através de mecanismos legais. Então, não tem nada de legal, não tem nada de ilícito, não tem nada de imoral. É uma ferramenta 100% lícita e ética. Perfeito, Rodrigo. Então, pessoal, hoje vocês viram, vou passar para o Rodrigo depois no finalzinho também, para ele também se despedir de vocês. Hoje vocês viram, então, Holding Familiar Protegendo o Seu Patrimônio, que foi o nosso primeiro episódio da Holding Cast, o podcast que fala tudo de holding. E vamos falar de outras coisas também, tá? Porque a gente convida vocês hoje para conhecerem as nossas redes sociais, Sucesso Holdings, o nosso site www.sucessoholdings.com.br, o nosso canal do YouTube, Sucesso Holdings, tracinho canal oficial. E fiquem por dentro de todas as novidades. O nosso propósito, nossa missão na Sucesso Holdings é transformar famílias e proteger legados. Então proteja o futuro da sua família. É um ato de amor. E nisso a gente viu que é possível hoje você pensar, quebrar alguns mitos que existem ainda de forma equivocada. E pensar que hoje é possível pensar no seu futuro, na sua família, no futuro também patrimonial, porque muitas vezes as pessoas protegem, pagam altos custos de plano de saúde, tributos, IPVA para poder rodar um carro, entre outras despesas. Seguro do carro. Seguro, entre outras inúmeras despesas, e esquecem do futuro. Ou até pensam que a Previdência Social vai ser o seu futuro. Não vai ser. Então, pessoal, esse sim, porque inclusive a holding pode ser um planejamento, inclusive, previdenciário. Então, pessoal, esse foi o nosso convite, esse foi o nosso despertar. Eu passo a palavra final ao Rodrigo para ele poder também se despedir. Eu agradeço hoje, em meu nome, como diretor administrativo, e estamos aqui à disposição. Rodrigo, fale com o pessoal para finalizarmos. Então, é um prazer a gente poder trazer um pouco de informações para a família brasileira a respeito do grande risco que as pessoas correm, que é o inventário. A gente não sabe a hora que a gente vai falecer, a morte não marca a hora para chegar. Se chegasse lá no cemitério e fosse conversar, boa parte das pessoas que estão ali, né, iam falar que foram surpreendidas, né, acharam que viveriam mais tempo, né? É até um papo às vezes de coveiro, mas não é essa a ideia. A ideia é de fato preservar o patrimônio para os filhos. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou trabalhando para dar uma vida melhor para os meus filhos, ou dar um futuro melhor que eu não tive. E aí chega na hora que de fato essa transmissão patrimonial vai acontecer, e quem fica com o futuro melhor acaba sendo o governo, acaba sendo os outros profissionais que atuam dentro deste inventário, ficando uma grande parcela com avaliadores judiciais, investidores acabam abocanhando uma parte do patrimônio por um valor muito inferior. Então, a holding é um ato de amor e é uma forma inteligente, com perda patrimonial zero. Você não precisa ter que vender alguma coisa para custear o inventário. Isso aí a gente precisa mudar essa mentalidade do brasileiro. Eu fiz o inventário. O que eu vou vender para custear os imóveis? Qual o bem que vai responder pelas despesas do inventário? Então tem lá 20 imóveis. Pelo menos 1, 2 vai ter que ir para pagar as custas. Não precisa. A holding, a perda patrimonial é zero. A pessoa consegue acomodar no orçamento dela o valor da holding e consegue fazer essa instituição sem ter qualquer perda patrimonial. A pessoa paga com os recursos que ela tem em vida, cria uma estrutura com uma proteção jurídica muito superior ao que ela tem na atualidade, e ainda consegue
uma eficácia tributária maravilhosa. A gente chega aí numa economia na casa de 80% a 90% em comparação com o inventário, em alguns casos até mais. Então, não tem por que deixar dinheiro na mesa, não tem por que pagar mais impostos do que a gente já paga. A gente trabalha em média até abril, maio, só para pagar o governo, e depois a gente começa a ganhar dinheiro para a gente, com toda a carga tributária que a gente tem. Então, não tem por que pagar mais esse imposto se a gente tem a solução. Né? E a solução começa com o agendamento de uma consulta, e a gente está à disposição para atendê-los. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e estamos à disposição. Até a próxima, pessoal. Obrigado.